havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Disse este a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e acerca das quais também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém ela disse: da minha mão dedico solenemente esse dinheiro ao Senhor a favor de meu filho, para fazer uma imagem esculpida e uma de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Quando ele restituiu o dinheiro à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata, e as deu a ourives, o qual fez delas uma imagem esculpida e uma de fundição, as quais ficaram em casa de Mica. Ora, tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos, que lhe serviu de sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um mancebo de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita, e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Seguindo ele o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, o qual lhe perguntou: donde vens? E ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou, consentiu, pois, o levita em ficar com aquele homem, e lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o mancebo lhe serviu de sacerdote, e ficou em sua casa. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. A tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porque até então não lhe havia caído a sua herança entre as tribos de Israel. E de Zorá e Estaol os filhos de Dão enviaram 5 homens da sua tribo, escolhidos dentre todo o povo, homens valorosos, para espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: ide, reconhecei a terra. E chegaram eles à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite, pois, estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do mancebo levita, e, dirigindo-se para lá, lhe perguntaram: quem te trouxe para cá? Que estás fazendo aqui? E que é isto que tens aqui? E ele lhes respondeu: assim e assim me tem feito Mica, ele me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus, para que saibamos se será próspero o caminho que seguimos. Ao que lhes disse o sacerdote: ide em paz, perante o Senhor está o caminho que seguis. Então foram-se aqueles 5 homens, e chegando a Laís, viram o povo que havia nela, como vivia em segurança, conforme o costume dos sidônios, quieto e desprecavido. Não havia naquela terra falta de coisa alguma. Era um povo rico e, estando longe dos sidônios, não tinha relações com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, em Zorá e Estaol, os quais lhes perguntaram: que dizeis vós? Eles responderam: levantai-vos, e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa, e vós estareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos em entrardes para tomar posse desta terra. Quando lá chegardes, achareis um povo desprecavido, e a terra é muito espaçosa, pois Deus vos entregou na mão um lugar em que não há falta de coisa alguma que é na terra. Então 600 homens da tribo dos danitas partiram de Zorá e Estaol, munidos de armas de guerra, e, tendo subido, acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que esse lugar ficou sendo chamado Manedão, até o dia de hoje. Eis que está ao ocidente de Quiriate-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim, e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que tinham ido espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: sabeis vós que naquelas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem esculpida e uma de fundição,
Considerai, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá, e chegaram à casa do mancebo, o levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens dos danitas, munidos de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Mas subindo os 5 homens que haviam espiado a terra, entraram ali e tomaram a imagem esculpida, e éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens armados. Quando eles entraram na casa de Mica, e tomaram a imagem esculpida, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, perguntou-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe responderam: cala-te, põe a mão sobre a boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote, que te é melhor ser sacerdote da casa de um só homem, ou de uma tribo e de uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, o qual tomou o éfode, os terafins e a imagem esculpida, e entrou no meio do povo, e, virando-se, partiram, tendo posto diante de seus pequeninos o gado e a bagagem. Estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas a dele se reuniram, e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: que é que tens, visto que vens com tanta gente? Então ele respondeu: os meus deuses que eu fiz, vós me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partistes, e agora, que mais me fica? Como, pois, me dizeis: que é que tens? Mas os filhos de Dan lhe disseram: não faças ouvir a tua voz entre nós, para que porventura homens violentos não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida, e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para a sua casa. Eles, pois, levaram os objetos que Mica havia feito, e o sacerdote que estava com ele, chegando a Laís, a um povo quieto e desprecavido, passaram-no ao fio da espada, e puseram fogo à cidade, e ninguém houve que o livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinha relações com ninguém. A cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois, reedificando-a, habitaram nela, e chamaram-lhe Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, dantes o nome desta cidade Laís. Depois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem esculpida que Mica fizera, por todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Aconteceu também naqueles dias, quando não havia rei em Israel, que certo levita, habitante das partes remotas da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina, de Belém de Judá. Ora, a sua concubina adulterou contra ele e, deixando-o, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá, e ali ficou uns 4 meses. Seu marido, levantando-se, foi atrás dela para lhe falar bondosamente, a fim de tornar a trazê-la, e levava consigo o seu moço e um par de jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo, saiu alegremente a encontrar-se com ele, e seu sogro, o pai da moça, o deteve consigo 3 dias. Assim comeram e beberam, e se alojaram ali. Ao 4º dia madrugaram, e ele se levantou para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Sentando-se, pois, ambos juntos, comeram e beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço-te que fiques ainda esta noite aqui, e alegre-se o teu coração. O homem, porém, levantou-se para partir, mas, como seu sogro insistisse, tornou a passar a noite ali. Também ao 5º dia madrugaram para partir, e disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração, e detente até o declinar do dia. E ambos juntos comeram. Então o homem se levantou para partir. Ele, a
a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina para a tarde. Peço-te que aqui passes a noite. O dia já vai acabando. Passa aqui a noite, e alegre-se o teu coração. Amanhã de madrugada levanta-te para encetares viagem. Irás para a tua tenda. Entretanto, o homem não quis passar a noite ali, mas, levantando-se, partiu e chegou à altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, já o dia tinha declinado muito, e disse o moço a seu senhor: vem, peço-te, retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos nela a noite. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estrangeira, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vem, cheguemos a um destes lugares, Gibeá ou Ramá, e passemos ali a noite. Passaram, pois, continuando o seu caminho, e o sol se pôs quando estavam perto de Gibeá, que pertence a Benjamim, pelo que se dirigiram para lá, a fim de passarem ali a noite. E o levita, entrando, sentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um ancião. Era ele da região montanhosa de Efraim, mas habitava em Gibeá. Os homens deste lugar, porém, eram benjamitas. Levantando ele os olhos, viu na praça da cidade o viajante, e perguntou-lhe: para onde vais, e donde vens? Respondeu-lhe ele: estamos de viagem de Belém de Judá para as partes remotas da região montanhosa de Efraim, donde sou. Fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e forragem para os nossos jumentos, também há pão e vinho para mim, para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Disse-lhe o ancião: paz seja contigo. Tudo quanto te faltar fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Assim o fez entrar em sua casa, e deu ração aos jumentos, e, depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles alegravam o seu coração, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram à porta, e disseram ao ancião, dono da casa: traze cá para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. O dono da casa saiu a ter com eles, e disse-lhes: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais essa loucura. Aqui estão a minha filha virgem e a concubina do homem. Fala-lhes sair, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais tal loucura. Mas esses homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina, e lhe atirou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela a noite toda até pela manhã, e ao subir da alva deixaram-na. Ao romper do dia veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Levantando-se pela manhã seu senhor, abriu as portas da casa, e ia sair para seguir o seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te, e vamo-nos. Porém ela não respondeu. Então a pôs sobre o jumento e, partindo dali, foi para o seu lugar. Quando chegou em casa, tomou um cutelo e, pegando na sua concubina, a dividiu, membro por membro, em 12 pedaços, que ele enviou por todo o território de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal coisa se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, consultai, e dai o vosso parecer. Então saíram todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, e desde a terra de Gileade, e a congregação, como se fora um só homem, se ajuntou diante do Senhor em Mispa, os homens principais de todo o povo,
de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria que arrancavam da espada. Ora, ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: Dizei-nos, de que modo se cometeu essa maldade? Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, que pertence a Benjamim, para ali passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram de noite a casa em que eu estava. A mim intentaram matar, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina, dividi-a em pedaços e os enviei por todo o país da herança de Israel, porquanto cometeram tal abominação e loucura em Israel. Eis aqui estáis todos vós, ó filhos de Israel, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, e nenhum de nós voltará à sua casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte, tomaremos, de todas as tribos de Israel, 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para trazerem mantimento para o povo, a fim de que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme toda a loucura que ela fez em Israel. Assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: Que maldade é essa que se fez entre vós? Entregai-nos, pois, agora àqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos, e extirpemos de Israel este mal. Mas os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvidos à voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Pelo contrário, das suas cidades se ajuntaram em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Ora, contaram-se naquele dia dos filhos de Benjamim, vindos das suas cidades, 26.000 homens que arrancavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se sentaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia, com a funda, atirar uma pedra a um fio de cabelo, sem errar. Contaram-se também dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. Então, levantando-se os filhos de Israel, subiram a Betel, e consultaram a Deus, perguntando: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a pelejar contra os benjamitas, e ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Mas esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a batalha no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram-lhe: Tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? E disse o Senhor: Subi contra eles. Avançaram, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim. No dia seguinte, também os de Benjamim, nesse mesmo dia, saíram de Gibeá ao seu encontro e derrubaram por terra mais 18.000 homens, sendo todos esses dos que arrancavam da espada. Então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram, vindo a Betel, choraram, estiveram ali sentados perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante ao Senhor. Consultaram, pois, os filhos de Israel ao Senhor, porquanto a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, lhe assistia, e perguntaram: Tornaremos ainda a sair a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: Sube.
porque amanhã vou-los entregarei nas mãos. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. E ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, como das outras vezes, ordenaram a batalha junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e foram atraídos da cidade e começaram a ferir o povo como das outras vezes, matando uns 30 homens de Israel, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo. Pelo que disseram os filhos de Benjamim, vão sendo derrotados diante de nós como dantes. Mas os filhos de Israel disseram, fujamos, e atraiamo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, e ordenaram a batalha em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel irrompeu do seu lugar, a oeste de Geba. Vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo o Israel, e a batalha tornou-se rude, porém os de Gibeá não sabiam que o mal lhes sobrevinha. Então o Senhor derrotou a Benjamim diante dos filhos de Israel, que destruíram naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos estes dos que arrancavam da espada. Assim os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados, pois os homens de Israel haviam cedido terreno aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada, apressando-se, acometeu a Gibeá, e prosseguiu contra ela, ferido ao fio da espada toda a cidade. Ora, os homens de Israel tinham determinado com a emboscada um sinal, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começara a atacar os homens de Israel, havendo morto uns 30 deles, pelo que diziam, certamente vão sendo derrotados diante de nós, como na primeira batalha. Mas quando o sinal começou a levantar-se da cidade, numa coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si, e eis que toda a cidade subia em fumaça ao céu. Nisso os homens de Israel se viraram contra os de Benjamim, os quais pasmaram, pois viram que o mal lhes sobreviera. Portanto, virando as costas diante dos homens de Israel, fugiram para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíam no meio deles. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, pisando-os desde Noá até a altura de Gibeá para o nascente do sol. Assim caíram de Benjamim 18.000 homens, sendo todos estes homens valorosos. Então os restantes, virando as costas, fugiram para o deserto, até a penha de Rimom. Mas os filhos de Israel colheram deles pelos caminhos ainda 5.000 homens, e, seguindo-os de perto até Gidom, mataram deles mais 2.000. E, todos, os de Benjamim que caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam da espada, todos eles homens valorosos. Mas 600 homens viraram as costas e, fugindo para o deserto, para a penha de Rimom, ficaram ali 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os passaram ao fio da espada, tanto os homens da cidade como os animais, tudo quanto encontraram, e a todas as cidades que acharam puseram fogo. Ora, os homens de Israel tinham jurado em Mispa dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou sentado até a tarde, diante de Deus, e todos, levantando a voz, fizeram grande pranto, e disseram, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto, que falte uma tribo em Israel? No dia seguinte o povo levantou-se de manhã cedo, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel, quem dentre todas as tribos de Israel não subiu à assembleia diante do Senhor? Porque se tinha feito um juramento solene acerca daquele que não subisse ao Senhor em Mispa, dizendo, certamente será morto. E os filhos de Israel tiveram pena de Benjamim, seu irmão, e disseram, hoje é cortada de Israel uma tribo, como havemos de conseguir mulheres para os que restam deles?
desde que juramos pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher. Então disseram, quem é que dentre as tribos de Israel não subiu ao Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à assembleia, porquanto, ao contar-se o povo, nenhum dos habitantes de Jabes de Gileade estava ali. Pelo que a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valorosos e lhes ordenou, dizendo, ide, e passai ao fio da espada os habitantes de Jabes de Gileade, juntamente com as mulheres e os pequeninos. Mas isto é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que tiver conhecido o homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial em Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. Então voltaram os benjamitas, e os de Israel lhes deram as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. E o povo teve pena de Benjamim, porquanto o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Disseram, pois os anciãos da congregação, como havemos de conseguir mulheres para os que restam, pois que foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais, deve haver uma herança para os que restam de Benjamim, para que uma tribo não seja apagada de Israel. Contudo nós não lhes poderemos dar mulheres dentre nossas filhas, pois os filhos de Israel tinham jurado, dizendo, maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Disseram então, eis que de ano em ano se realiza a festa do Senhor em Siló, que está ao norte de Betel, a leste do caminho que sobe de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Ordenaram, pois, aos filhos de Benjamim, dizendo, ide, ponde-vos de emboscada nas vinhas, e vigiai, ao saírem as filhas de Siló a dançar nos coros, sai vós das vinhas, arrebatai cada um sua mulher, das filhas de Siló, ide-vos para a terra de Benjamim. Então quando seus pais e seus irmãos vierem queixar-se a nós lhes diremos, dignai-vos de nos conceder, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, nem vós lhes destes, de outro modo seríeis agora culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e conforme o seu número tomaram para si mulheres, arrebatando-as dentre as que dançavam, e, retirando-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Nesse mesmo tempo os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, assim voltaram cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos.